Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, eu e o João Gabriel estamos aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo as informações, as notinhas, as matérias e tudo aquilo que acontece no dia a dia da política de Poços de Caldas. Boa noite, João. Um grande abraço, tudo bem? Tudo jóia, Albert? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Aproveito para convidar quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a nossa página do Jornal da Cidade para ter acesso a todo o nosso conteúdo produzido diariamente. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, eu convido a se inscrever no nosso canal. Também vai ter acesso a toda a nossa playlist dos programas que a gente faz aqui toda semana. Lembrando que hoje é dia 10 de março de 2020. Mais uma vez, como sempre coloco, estamos aqui ao vivo, bem no coração de Poços de Caldas. E iniciando o programa, João, a gente sempre traz alguns assuntos antes de falarmos sobre as matérias, né? E hoje, pela manhã, eu fiz uma postagem no Poços hoje e amanhã a respeito daquela situação da professora Eliane, que havia sido nomeada para um cargo restrito dentro da Secretaria de Educação. E a Secretaria de Governo, através da Prefeitura, né, fez aí a revogação do decreto. Só que, pasmem, né, João? Colocaram o número do decreto errado. Vai entender esse pessoal, hein? Vai ter que Ô, Celso, amanhã, quando a gente né? pega no teu pé pela ineficiência, pela incapacidade, às vezes você pode ficar sentido conosco, mas, ó, me poupe, né? Mais uma vez, mais uma canelada da Secretaria de Governo da Prefeitura. Vai ter que republicar o decreto na edição de amanhã, né? Porque ele saiu com o número errado, né? Então tem que fazer a republicação para ele ter validade, né? Mas o bom de tudo isso, viu, Albert, é que a prefeitura admitiu o erro, né? Claro. Voltou atrás e fez a revogação do decreto, né? Eu lembro que no primeiro ano de mandato dessa atual gestão, você também sabe disso, a prefeitura nomeou alguns jornalistas aí para atuarem, né, dentro ali da Secretaria de Comunicação Social e até mesmo lá na Secretaria de Saúde, né? Sem existir esse cargo, Sem né? dúvida. E isso aí foi alvo de muito questionamento lá na Câmara Municipal, principalmente por parte dos vereadores de oposição, né? E a prefeitura simplesmente ignorou, né, esses alertas aí dados pela Câmara de Vereadores através desses vereadores. Então o problema não eram as pessoas que foram nomeadas, é que simplesmente não existia previsão legal, né, para se colocar esses jornalistas lá na SECOM, né? E ficou. E ninguém falou nada, ficou por isso Por mesmo. isso As mesmo. respostas aos vereadores não Só- foram convincentes. Só que nesse caso nós levantamos, né, João, trouxemos a público e muitos me criticaram dizendo que eu estava expondo a professora na época da primeira postagem, mas quero aqui ressaltar que não tenho nada contra a professora. É uma senhora que tem uma vida muito interessante dentro da magistratura Poços Caldense e dando as aulas aí em várias escolas da cidade. E quem deixou ela numa situação muito complicada foi o senhor prefeito, foi o senhor vice-prefeito, foi o senhor secretário de governo e a dona secretária de educação. Porque nomear um servidor que não é para um cargo amplo, num cargo restrito, me poupem, né, gente? É muita burrice de ambos que assim o fizeram, referendado pela Analice, que é a secretária de administração, que está também há 30 anos dentro da administração pública de Poços de Caldas. Só para o pessoal, para refrescar a memória de quem estiver nos assistindo, não souber direito o que aconteceu, a professora Eliane foi nomeada por um cargo restrito, ou seja, apenas servidores municipais concursados poderiam ocupar essa função. E ela não é servidora, então ela, consequentemente, não poderia ocupar essa função. Tanto é que me parece, né, Albert, até o Albert adiantou isso aí já em programas da semana passada, que ela talvez vá ser nomeada por um cargo lá na Autarquia Municipal de Ensino, a AME, né? Então, assim, aqui, ninguém está questionando a competência, a qualidade dela. Como eu já disse, eu não a conheço, mas todo mundo fala bem dela. Eu acho que ela tem condições realmente de ocupar, inclusive, esse cargo. Mas, infelizmente, ela não é servidora, então ela não pode ocupar o cargo. Então, é tudo uma questão de ilegalidade, justamente para que amanhã depois alguém não reclame da nulidade do ato, né? Ou seja, aí são outros desenrolares ali e vai causar transtorno para o município. Então, felizmente, né, a administração municipal revogou o decreto e se for nomear ela para um outro cargo lá, ótimo, né? John, no dia 5 de março nós completamos 6 meses do teleférico parado. E muitas pessoas que trabalham no meio do turismo me procuraram, conversaram comigo pelas ruas da cidade e muitos que assistiram nos parabenizaram, porque é vergonhoso a melhor atração turística de Poços de Caldas parada há 6 meses em virtude de um capricho do senhor prefeito municipal Sérgio Azevedo. O teleférico está apto a funcionar,
já está pronto para funcionar e depende somente de uma autorização dele. E as pessoas que estão envolvidas diretamente no turismo, João, que me procuraram, disseram que as perdas para eles que trabalham no dia a dia com o turista está sendo muito grande, porque vários pacotes de pessoas que viriam para Poços de Caldas foram cancelados em virtude de não ter a atração principal, que é o teleférico, e o prefeito municipal, que todo dia 30 dele está lá garantido no seu bolso, nos cofres públicos, não conhece a realidade daqueles que trabalham no dia a dia, que tem que levantar às 3 horas da manhã, esperar às 4 horas o ônibus lá no estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueira para poder fazer a baldeação dos turistas para ganhar seus 150, 200 reais no final de semana. Ele não está preocupado sim com o seu rendimento mensal, porque ele nunca gerou um emprego na sua vida. Então ele não sabe o quanto é difícil um pai de família ter que acordar de madrugada para poder ganhar 200 reais no final de semana, João. Teleférico fechado aqui, que nem sair do Rio de Janeiro, não poder visitar lá o Corcovado, lá a imagem do Cristo, né? O Cristo Redentor lá do Rio é o ponto turístico mais visitado da cidade, na segunda é o Maracanã. E aqui é uma situação semelhante, né? Estou fazendo só um comparativo para se entender a dimensão de ter o teleférico fechado. Evidentemente que a pessoa pode pegar o carro, né? Claro, subir pela estrada, pode subir pela trilha também ali por dentro da Serra de São Domingos, mas nada se compara, né, à sensação de você andar dentro do bondinho, né, Albert? Realmente eu sinceramente não sei muito o que dizer a respeito desse assunto. Eu acho que o Sérgio, não dá para entender a decisão, né? A gente já falou que na semana passada aí que são cerca de 900 mil reais de prejuízo para o município, né? Tem uma média de arrecadação de 150 mil mensais e setembro, agora março, né, são 6 meses, a 900 mil reais que o município está deixando de arrecadar recursos aí que seriam destinados ao Fundo Municipal do Turismo, né, Albert? E aí se deixa de investir em próprio benefício do município. Para você ver o tanto que a cadeia acaba sendo prejudicada, porque as pessoas que assistiram o nosso programa semana passada vieram parabenizar a nossa postura em relação a isso. Por isso que eu sempre coloco, o nosso programa é isento, é um programa que traz as coisas conforme tem que ser falado, e isso mostra a credibilidade do Jornal da Cidade, a credibilidade do Pautando, do Grupo Poços Hoje Amanhã, em trazer coisas verídicas do que acontece em nossa cidade. A gente quer que o teleférico funcione. O mais rápido possível. A gente está falando de prejuízo para o município, né, por conta do Fundo Municipal do Turismo, e eu nem tinha entrado no mérito aí que o Albert está mencionando, que são aí dos guias turísticos, né, toda a cadeia turística, aí, hotéis, né, que deixam às vezes de ter uma hospedagem, sem dúvida. O turista quer vir passear, quer andar de teleférico, não consegue, e várias outras situações, o turista flutuante que vem passar final de semana, um dia aqui no final de só semana, no domingo, né, vem só no sábado, só no domingo, ele consequentemente acaba passeando de teleférico. Então a extensão do prejuízo é muito grande, não é só os 900 mil reais. Tem também o comércio, né, e o setor de serviços que atua no turismo e sofre com isso. E como coloquei a semana passada, janeiro encerrou, fevereiro passou, estamos em março e indo para abril. Até agora os estudos também do teleférico, do monotrilho, nada. Vamos à matéria do O problema de tudo, só para concluir, Albert, sim, claro. é que não existe uma versão oficial do assunto. Nada, né? nada. Não tem nenhum tipo de justificativa, ou seja, a prefeitura poderia falar assim, a gente está ainda em dúvida se o teleférico está funcionando, a gente quer fazer mais testes, qualquer tipo de desculpa, né? E nem isso aconteceu. Vamos falar as matérias do jornal? Vamos lá, a manchete do jornal do final de semana é a seguinte: a administração municipal. Vereadores apontam que é grave a situação fiscal na prefeitura. Muito grave, João. Eu tive a oportunidade, igual eu te falei, de assistir a última sessão da Câmara pela internet e convido aos nossos amigos que nos acompanham todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, aquele que tiver a oportunidade de assistir, assista, porque, infelizmente, a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas enfrenta uma situação gravíssima, os repasses para as entidades há mais de 6 meses atrasadas, e nós estamos vendo aí que a Prefeitura, da forma que está indo, essa administração vai deixar um passivo muito grande para os próximos administradores públicos de Poços de Caldas. Ô Robert, olha só, a edição do final de semana do Jornal da Cidade, a gente fez 3 matérias correlacionadas. Vereadores apontam grave situação fiscal na Prefeitura. Os vereadores, no caso, Cissa, Paulo Tadeu e Joaquim Alves. Depois, vereador demonstra preocupação com o impacto da falta de certidão negativa de débito. Esse vereador é o Lucas Arruda. Depois, a outra matéria, para concluir, obrigações patronais. Oposição aponta que a Prefeitura usa artifícios contábeis para mascarar despesas. Aí a oposição, no caso, também, mais uma vez, os vereadores Joaquim, Cissa e Paulo Tadeu.
Eu posso ler um pedacinho Vai da lá, matéria João, aqui? por favor. Porque eu acho que tem informações importantes que a gente tem que saber e tem que cobrar e tem que ficar atento, porque a E mostrar para a população, né, João? Exatamente. Sem dúvida. A preocupação nossa é com a prefeitura quebrar. Sem dúvida. Né? Como a gente já falou várias vezes, se a prefeitura quebrar, inviabiliza o funcionamento do município. Então eu quero só destacar aqui alguns pequenos trechos dessa matéria sobre o quadro fiscal. Eles no caso os vereadores, né, observam um profundo desajuste entre a arrecadação e a despesa, demonstrando que a administração municipal perdeu o controle da situação, aumentando gastos sem o correspondente crescimento de receita. Também foi observado atrasos no pagamento de fornecedores, prestadores de serviço e empreiteiras de obra, na ordem de 65 milhões. Segundo os vereadores, os gastos com pessoal estão acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo superar a casa dos 60% apenas na administração direta e indireta, dependendo da forma de apuração da receita corrente líquida. Os vereadores ainda apontam a baixa capacidade de investimento de menos de 3% e a perda de quase 90% da receita com o Fundo de Participação dos Municípios, que representa a segunda maior fonte de arrecadação municipal, devido às retenções mensais realizadas pela Receita Federal, que deverão ocorrer ao longo de 2020. Agora, Albert, para não falar que a oposição só cobra e não sugere, os vereadores apresentaram aí algumas medidas que poderiam ser aplicadas por essa administração para tentar resolver ou pelo menos minimizar o problema. Os vereadores sugerem evitar a criação de novos cargos, a gente estava falando de um cargo agora, né, uma nomeação, criação de novos cargos, empregos ou funções, não realizar qualquer alteração de estrutura de carreira, evitar o provimento de cargo público de pessoal, diminuir contratações temporárias e reduzir ou até mesmo suspender horas extras, reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargos em comissão e funções de confiança, exonerar servidores não estáveis, entre outras. Então, pelo jeito, Albert, se a prefeitura chegou nesse ponto aqui, talvez vai ser preciso de um novo decreto de calamidade financeira, né? Ô, João, mas faltando 8 meses para acabar o mandato, eles não vão fazer. Os vereadores, agora que estão preocupados, faz 3 anos que nós estamos falando isso, faz 3 anos que o Paulo Tadeu, a Cissa e o próprio Joaquim estão colocando isso para vocês, senhores vereadores. E agora, faltando 8 meses, me poupem, né? Vocês estão brincando com a cara do povo e brincando com a cara de quem já denunciou aquilo que vocês não fazem. Aquilo que eu trago todo dia no meu grupo, que é o trabalho de vocês que ganham 12 mil reais por mês. Isso é vergonhoso. É a pior Câmara Municipal de Poços de Caldas nos seus 148 anos de histórias, a completar no dia 6 de novembro, João. A gente falou isso aqui também semana passada. A gente às vezes se torna até repetitivo. Não, né, é difícil. Quem está nos assistindo pode achar, pô, mas esse cara já falou isso, esse assunto é repetido. Então, mas são assuntos que vêm e vão, né? Se eles tivessem tomado a providência há 2 anos atrás contra o senhor Sérgio Azevedo, a prefeitura hoje, acredito, João, deve estar com um passivo hoje aproximadamente 100 milhões de reais. O senhor Antônio Carlos Pereira, o senhor Álvaro Cagnani, o senhor Gustavo Bonafé, enfim, a todos eles que passaram a mão na cabeça dele ao longo desses 3 anos e 3 meses. Vocês são os grandes responsáveis, sim. Vocês não cobraram, vocês passaram pano para que ele chegasse na situação que está hoje. Se é uma Câmara honesta, uma Câmara que queira trabalhar para o povo, já teria dado um basta nessa administração há muito tempo. E vocês não fizeram nada. Espero que o Dr. Sidney Botia, que sempre nos acompanha, possa fazer uma ação contra vocês também e fazer com que vocês sejam responsabilizados por não fiscalizar o dinheiro público e por estar com esse passivo de quase 100 milhões de reais que o senhor Sérgio Azevedo vai deixar. E não vamos aceitar que retirem dinheiro do Departamento Municipal de Eletricidade, João, para cobrir os rombos dessa administração inoperante, inexplicável, irresponsável e uma administração que não sabe o porquê veio para administrar Poços de Caldas. Bom, essa cobrança que os vereadores fizeram, que o Paulo, a Cissa e o Joaquim, não é a primeira vez que isso acontece. Ao longo do mandato, especialmente o Paulo e a Cissa, eles sempre estão cobrando a prefeitura, mas o problema é o seguinte, Albert, se cobra e a prefeitura não faz nada. Não ouve, né? E o que mais chama a atenção de tudo isso, Albert, é que esses assuntos são muito graves e importantes e são falados com certa frequência nas sessões ordinárias e os demais vereadores se omitem. Ninguém fala Pega nada. O celular, João. Né? Eu quero contratar um fotógrafo, João, e uma pessoa para filmar as sessões da Câmara, para poder filmar os vereadores brincando de celular dentro das sessões às terças-feiras. Me aguardem. O dia que tiver um lá filmando, vocês vão saber que sou eu que fiz e vou denunciar vocês do grupo Poços de Amanhã. O problema é o seguinte, né, Albert, como eu estou dizendo,
É muito grave essa situação e não dá para o vereador simplesmente, na discussão desse tipo de problema, se levantar e ausentar do plenário para não ter que votar o pedido de informação ou para não ter que ouvir o que os vereadores estão falando. E o que os vereadores estão falando são opiniões baseadas em balancetes do Executivo, né? Então não tem nenhuma invencionice aqui. Esses números aqui que eu citei agora há pouco, que o Paulo Tadeu Assis e o Joaquim expuseram através desse pedido de informações, não é invenção. De forma alguma. A própria prefeitura fornece essas informações. Está no balanço da prefeitura. Quem quiser também pode checar, evidentemente, no portal da transparência. Né? Entra no site da prefeitura, essas informações estão lá. Basta ter o cuidado e o interesse de pesquisar. Então, não tem invencionice. É simplesmente a realidade que, infelizmente, está acontecendo no município nesse momento, né? Ao longo, aliás, dos 3 anos de mandato. Né? Vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos com a edição de hoje do Jornal da Cidade e as notinhas do Pautano. É já já. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, mais calmos agora, né, João? E vamos falar sobre as matérias de hoje do Jornal da Cidade e as notinhas do Pautano. É que precisa ter muito sangue frio, né, Albert? Pra gente ver todo esse tipo de situação, né? E assistir passivo. Isso, não, né? Não dá, né, João? É complicado, a gente não... Ô, João, vou ser sincero com você. Eu, se estivesse na condição de vereador, se o prefeito fosse do meu lado, aconteceria comigo igual aconteceu com o Gustavo Bonafé. Eu romperia com o meu prefeito que estivesse lá no Executivo, na Avenida Francisco Salles. Porque é inadmissível aguentar o que esses vereadores de oposição estão aguentando. Um deboche, não respeitam a Câmara Municipal e os outros 10, 11 vereadores não fazem nada, uma omissão muito grande. Parabéns ao Gustavo Bonafé. Se fosse eu, faria a mesma coisa que ele fez. É o que eu estou falando. É difícil a gente ver o município caminhando por esse rumo, né, Albert? E vendo que uma situação de insolvência, de falência, está mais próxima do que uma situação de solução, né? Então a gente não gostaria de estar falando esse assunto. Eu sou pós-caldense, o Albert é pós-caldense. Somos, né, João? Ninguém aqui torce contra a gestão. De forma alguma. Para mim, eu queria que o Sérgio fosse o melhor prefeito dos últimos 148 anos. É a cidade que a gente vive. Só que infelizmente não tem como você torcer contra, né? Tem jeito. Não tem como. Mas a gente, infelizmente, pelo papel que a gente desempenha aqui, eu sou jornalista, o Albert comentarista aqui do programa, a gente tem que expor essa situação, porque as pessoas, né, a maioria das pessoas não tem acesso a essas informações, ainda que elas sejam públicas. Com né? certeza. Vamos comentar então a edição a edição de hoje do Jornal da Cidade, Albert. Vamos lá, João. É sobre o caso Ágata, né? A prefeitura ontem... desculpa, a prefeitura, a gente está falando sobre a prefeitura. A Polícia Civil convocou uma entrevista coletiva ontem para falar sobre o caso, o tapeceiro de 61 anos, ele está foragido ainda, né? Sim. Parece que existem informações que ele pegou um ônibus aqui, foi para o terminal de Tietê, e foi a última vez que viram ele, através de câmeras lá no terminal de Tietê, em São Paulo, pelo que eu fiquei sabendo ontem, João. E estava na cara, né, João? É um envolvimento com uma pessoa de 60 e poucos anos de idade, uma menina de apenas... Não é namoro, né? Não era namoro, né, João? Estupro de vulnerável, era né? Pedofilia, né, João? Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e feminicídio, né? Ele está foragido, o nome dele é o Birajara Aparecido Machado Silva Moura, ele está foragido desde do episódio aí, a menina ali, ela foi morta ali com requintes de crueldade, né? Conforme o delegado Dr. Hernani falou ontem na coletiva, e quem souber de informações pode fazer denúncia aí no Disque Denúncia da Polícia Civil, é 181, então na própria Polícia Militar 190. Outra notícia aqui, Albert, que eu queria repercutir da edição de hoje do jornal, é sobre o novo superintendente da Santa Casa, né? Sim. Depois da saída do Azer Zenum, o cargo ali ficou vago,
e a Santa Casa escolheu o Ricardo Sá, de 61 anos, ele já tem experiência em gestão hospitalar, ele inclusive tem experiência aí, Albert, no grupo Intermédica Notre Dame, que segundo consta está para vir para a cidade, né? Eu vi um comentário que é uma das que estão aí querendo adquirir o grupo de operação de saúde, operadora de saúde na cidade, né? Vamos torcer para que ele consiga equacionar alguns problemas internos e que seja bem-vindo, né, João? Exatamente. Não vai ser fácil, mas que seja bem-vindo. Não vai ser fácil. A Santa Casa ela sempre está precisando ali de recursos, sempre, né? Então, agora até recentemente a vereadora Cissa conseguiu lá um recurso de R$100 mil junto ao deputado Odair Cunha, né? Para Santa Casa, conseguiu também uma receita ali para a ACD, né, que também sofre com atraso no repasse por parte da prefeitura. Então, a vereadora Cissa interviu junto aí o Odair Cunha, deputado federal, e aí o Odair Cunha conseguiu, através de emenda parlamentar, esses recursos, aí, tanto para a ACD quanto para a Santa Casa. Outra notícia aqui da edição de hoje que eu queria destacar é que os moradores da Zona Leste ficaram sem água no final de semana. A gente vai repercutir depois esse assunto aqui no Pautando. E a última notícia aqui, só para a gente não perder muito tempo, Albert, a Prefeitura vai inaugurar nessa sexta-feira a UBS Centro. Legal, eu vi ali que fizeram as obras ali na antigo posto de saúde, ali na Rua Pernambuco. Onde era o SAMU, né? Onde era o SAMU. E vamos torcer para que dê certo e possa ser aí um local de fácil acesso, tal qual era ali na Avenida Amazonas, né? Na Rua Amazonas, para a população central de Poços de Caldas. Só na Rua Amazonas, Albert, tinham cerca de 8 mil pacientes cadastrados. Então, uma esse quantidade pessoal todo vai continuar sendo atendido ali na... E um detalhe, né? Um prédio que é da Prefeitura, e o da Amazonas era alugado, né? E segundo, né, uma estimativa que a própria Prefeitura fez, uma economia anual de R$100 mil com aluguéis. Então, isso ajuda muito. Então, isso aí é bem-vindo, principalmente por conta dessas dificuldades aí que a gente tem dito aqui a respeito das finanças da Prefeitura. Então, vamos ler o Pautando do final de semana. Contas no vermelho. Os vereadores oposicionistas estão alertando através de requerimentos encaminhados ao executivo que a situação financeira da Prefeitura é caótica e que as contas públicas estão à beira de um colapso. Em um requerimento assinado pelos vereadores Paulo Tadeu, Cício Piper e Joaquim Alves, eles chegaram a enumerar uma série de medidas que o Executivo poderia tomar para tentar ao menos minimizar a situação. Foi o que eu acabei de ler agora há pouco aqui. No entanto, a administração municipal tem ignorado algumas dessas sugestões, como, por exemplo, a nomeação de novos ocupantes de cargos comissionados e o corte de horas extras, que seguem acontecendo. O vereador Paulo Tadeu, por exemplo, em várias sessões ordinárias, já alertou sobre o fato de que praticamente todo dia sai publicado no Diário Oficial do município contratações de serviços e obras. Pode continuar? Pode continuar. Só o complemento aqui. Para o vereador, se existe dificuldade financeira em honrar compromissos, não há por que se continuar contratando. No entanto, como o ano é eleitoral e a atual gestão deverá buscar a reeleição em outubro, também parece ser improvável nesse momento que a Prefeitura reduza o ritmo. Se não fosse os vereadores de oposição, e às vezes as pessoas falam, mas vocês falam muito dos de oposição, porque são os únicos que colocam o dedo na ferida. É o Paulo Tadeu, a Cissa, o Joaquim, vez em quando agora o Bonafé, que traz aí as coisas que acontecem no dia a dia da Prefeitura. E aquilo que eles apresentaram, jamais o atual alcaide vai querer colocar em prática, porque jamais ele aceitaria a opinião de alguém de fora na sua gestão. Tem esse problema também, né? Às vezes não basta o vereador de situação pedir ou cobrar, né? Precisa saber se o prefeito vai acatar e pelo que a gente sabe. Mas o vereador de situação, ele tem uma prerrogativa que chama seu voto dentro da Câmara Municipal. Mas enquanto eles estiverem preocupados em trocar o voto por sarjeta pintada, por asfalto, por buraco na via indicações, né? E por indicações do seu dia a dia, isso é muito barato, o que vocês representam o povo em troca de indicações que vocês apresentam para o Executivo. Vocês têm o voto para dar um basta no que vem acontecendo, mas não fizeram nada nesses 3 anos e 3 meses. É uma atuação muito discreta, né? Para não dizer outra coisa, né, Albert? A última notinha dessa edição é banho. No fim da manhã de sexta-feira, um homem foi flagrado tomando banho no complexo aquático vereador Eduardo de Paiva, em frente à Câmara Municipal. O fato repercutiu nas redes sociais e gerou tanto críticas em relação à ausência do poder público, quanto lamento pela situação do homem. No fim da tarde, a Guarda Municipal explicou que o indivíduo em questão tem distúrbios mentais e que deixou o local para ser abordado pelos agentes. Segundo a AGM, o homem já foi atendido pelos agentes em outras ocasiões e hoje também surgiu uma outra situação, né? De uma pessoa que estava ali no começo da ciclovia da Avenida João Pinheiro, né?
fazendo ali um topless, né, Albert? E essa foto aí viralizou aí nas redes sociais, né? Ali o caso eu não sei também se é de distúrbio, né? Ou se é simplesmente uma pessoa que queria ali... Mas na sexta-feira, João, a gente tem que dar razão para aquele rapaz que estava na fonte. Eu acho que ele já era um dos conhecedores que faltaria água no seu bairro, na Zona Leste, e ele já providenciou o banho antecipado. Porque 3 dias o povo sem tomar banho foi difícil, né, João? O único motivo que dá para se aceitar de uma pessoa entrar ali numa fonte, Albert, é ter distúrbios mentais. Né? Porque sim, a gente tem que ressaltar que a prefeitura oferece uma estrutura muito grande na promoção social. Tem um centro pop, tem os albergues, tem as casas de passagem. Mas muitos não querem, então, né, João? Então, assim, se o cara não quer ir nesses locais, mas prefere ir na fonte, aí sim ele está errado. Agora, se ele tem distúrbio mental, infelizmente, aí é uma situação mais complicada, é até difícil a gente falar alguma mensurar coisa a alguma respeito coisa, disso aí. É verdade. E no caso de hoje aí da pessoa aí que estava fazendo um topless ali no comecinho ali da Avenida João Pinheiro ali, em frente inclusive à própria sede da Guarda Municipal, né? Isso aí viralizou nas redes sociais. Eu não sei se o caso é de distúrbio, eu acho que não, né? Eu acho que é um caso assim que a pessoa estava querendo... Vamos aguardar a própria Guarda Municipal trazer as informações. Porque a semana passada, em virtude de nós termos postado no Grupo Posta de Amanhã, eles vieram com uma nota dizendo que foi postado maldosamente. Espero agora a resposta de vocês também, viu, meus amigos? Agora, vamos falar sobre a questão da falta de água aí, que tem gerado várias reclamações nas redes sociais. É o pautando de hoje, terça-feira. A falta de água na Zona Leste no fim de semana gerou mais uma onda de críticas ao DEMAI nas redes sociais. Ainda que servidores da autarquia tenham se empenhado em correr contra o tempo para tentar solucionar o problema o quanto antes, o estrago na imagem foi grande. As críticas não foram poupadas contra o diretor Paulinho Coruminas e até mesmo contra o prefeito Sérgio Azevedo. Vai lendo isso aqui? Pode falar tudo, né, João? Não é a primeira vez que problema desse tipo acontece, gerando falta de água naquela região. No ano passado, você lembra disso, hein, Albert? Claro. A Zona Leste ficou vários dias sem água durante o primeiro semestre, gerando grande revolta na população. Acho que passou de uma semana, né? 7 dias. 7 dias, né? A insatisfação generalizada da população contra o DEMAI e, consequentemente, contra a administração municipal irritou o prefeito. Ontem, quando ele chegou para trabalhar, se trancou durante a manhã em seu gabinete e quem estava por perto observou que o chefe do executivo não fez esforço algum para esconder a insatisfação com o fato. A série de desgastes envolvendo a autarquia nesse ano, como os episódios da suposta contaminação das águas locais por urânio, das águas turvas em vários pontos da cidade e das águas contaminadas pela rede de esgoto, tem incomodado o chefe do executivo, que teme que tais situações possam respingar em sua imagem na campanha eleitoral pela reeleição. Além dos problemas que atingem diretamente o DEMAI, a atual administração municipal ainda enfrenta o problema da multa milionária aplicada contra a autarquia pelo Ministério do Trabalho, cujo valor inicial de cerca de 30 milhões caiu para 2,2 milhões. João, sexta-feira, alguns rumores em relação à falta de água já estavam circulando nas redes sociais. E é claro que já não é a primeira vez, nesses últimos 3 anos e 3 meses. No primeiro ano, em 2017, um problema sério na Zona Sul. O ano passado aconteceu lá na Zona Leste e esse final de semana novamente na Zona Leste. Infelizmente, são situações que a gente vem observando que aconteceram muito rápido nesses 3 anos em relação a essa administração. Eu não me lembro da gestão do Geraldo, da gestão do Paulo Tadeu, do Navarro, do próprio Paulinho, quando prefeito, e do Heloísio, 1 ou 2 vezes, pequenos dias. Na Zona Sul ali tinha alguns problemas na ordem de falta, né? Mas do jeito que foi, dessa maneira, deste final de semana, eu acredito que as coisas fugiram ao controle das pessoas que são responsáveis. Agora, vamos ser sinceros, né, João? Passou da hora de o departamento adquirir uma nova bomba, 2 bombas, é caro? Mas até agora esses 2 milhões de reais que deverão ser ressarcidos aos cofres do DEMAI poderão ser investidos na bomba, né, dona Vanessa Gavião Bastos? Estamos esperando a senhora, responsável direto aí do setor jurídico do DEMAI, para responsabilizar a quem de direito em relação a isso. Porque o povo de Poços de Caldas não pode pagar, através da sua conta de água, de esgoto, esses 2,4 milhões de reais perdidos ao longo dos últimos anos pela administração anterior, antes do Heloísio do Carmo Lourenço, quando o senhor Thiago Cavelanha era o diretor do DEMAI na gestão do Paulo César Silva. E agora eles estão no poder novamente. Esperamos o empenho, a dedicação de vocês que são servidores de carreira para cobrar. Porque se não cobrarem, nós cobraremos de vocês
que são aqueles que deverão sempre cobrar dos agentes públicos que dão prejuízo ao erário público. Ali o problema, segundo o DEMAI informou, Albert, foi aqui na estação de tratamento de água, a ETA 1, na São Benedito, aqui próximo aqui ao Jornal da Cidade. Segundo consta, houve um problema em uma bomba, a bomba 3, né? Ela quebrou e ali na ETA tem outras duas bombas. Só que a bomba 1 está em manutenção. E aí? E só estava disponível a bomba 2. E a bomba 2, segundo consta, ela tem uma vazão de água muito menor que as outras, né? Então, na prática, né? Quem tem duas tem uma, né? Porque se quebra uma, você só tem uma, né? Com certeza. Então a terceira lá estava indisponível, porque estava em manutenção. Então eu não sei, Albert, eu sou leigo no assunto, né? Mas assim, a prudência e o bom senso, né? Diz que você tem que ter as três em perfeitas condições claro, de uso, sem dúvida. Né? Mesmo quem tem duas tem uma. Quem tem uma não tem nada. E é o que aconteceu. Não tiveram nada no final de semana. Estavam duas disponíveis, uma quebrou e um fato mais grave ainda, viu, Albert? Essa mesma bomba que quebrou agora no final de semana, a bomba 3, já havia apresentado problema no dia 17 de fevereiro, às vésperas do carnaval. Né? Já houve ali algum problema de abastecimento ali naquela região, mas aí eles conseguiram contornar o problema. Segundo consta aí, a bomba, por conta dela trabalhar, né, 24 horas por dia praticamente, ela desgasta muito, né? Você sempre precisa ter as peças de manutenção. Segundo também consta outra informação importante, que uma peça que quebrou dessa bomba 3 precisou ser feita naquele mesmo dia. Né? Verdade. Precisou acionar lá um torneiro lá para o cara fazer a peça para substituir. Então, evidentemente que a gente não sabe nunca qual peça que vai quebrar, por isso que é importante fazer a manutenção preventiva. Então, o DEMAI, eu acho que ele deve agora mudar ali o modus operandi dele em relação a essa questão de manutenção. O próprio Paulinho Corominas disse em declaração que desde 2015 esse equipamento aí que quebrou não sofria manutenção. Segundo ele, não sei se é verdade, ele disse assim que antes dele entrar no cargo, ele também nessa gestão não foi feito nenhum tipo de manutenção. Então, são informações assim que a gente levam a crer, né, que realmente precisa ser feita uma manutenção periódica e mais efetiva, porque, como o Albert falou, quem tem duas tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Estamos chegando ao final do nosso programa, João. Suas considerações finais? Lembrando que a coluna Pautando circula todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta no formato digital e no final de semana digital mais impresso. A assinatura do Jornal da Cidade é muito barata, é apenas R$30 o trimestre e ganha 2 ingressos para o Centerplex. Quinta-feira estaremos novamente às 20 horas ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, deixando aqui um grande abraço a vocês. E dizer ao prefeito, não fica nervoso não, isso aí é o fim, falta só 8 meses. Logo passa, janeiro está chegando. Um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.